a guerra nunca acaba. Fica dentro das pessoas. José Eduardo Agualusa, escritor angolano. Nunca imaginei como seria estar debaixo de um bombardeio aéreo. É horrível, não dá para descrever. Os aviões bombardeando e a gente não suportava. E os feridos chegando a toda hora. Organizamos um ambulatório dentro do batistério, pois era o lugar mais seguro, e ali eu atendia os doentes. Os feridos graves colocávamos perto do púlpito. À tarde, grandes bombas e tiroteios. O avião veio para bombardear nossa rua, onde estavam os tanques da UNITA. Foi abatido. Mais uma vez, o Senhor nos livrou. Analzira Pereira do Nascimento. As primeiras eleições livres na história de Angola foram motivo de esperança para os angolanos e para o mundo, que acompanhava há 2 décadas uma sangrenta guerra civil naquele país. Analzira chegara sozinha a Angola em novembro de 1985, sem missão, sem sustento, sem salário, segundo suas próprias palavras. Convidada por um pastor angolano para trabalhar na saúde pública, tinha a convicção de que Deus queria usá-la para aliviar o sofrimento de um povo cansado de guerra. A missionária brasileira esperava ver o querido povo angolano livre dos pesadelos da guerra. Apesar dos conflitos, ou até por causa deles, ela trabalhava como enfermeira no Huambo, a 2ª maior cidade de Angola. O pleito foi marcado para setembro de 1992. 2 candidatos concorriam à presidência: José Eduardo dos Santos, do governo, e Jonas Savimbi, líder do movimento guerrilheiro União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA. Observadores internacionais, muitos deles brasileiros, verificaram o processo e os resultados das eleições. A ONU declarou as eleições livres e justas e o governo saiu vitorioso. Savimbi reclamou que houve fraude e que o governo roubara as eleições. Imediatamente a UNITA se revoltou e deflagrou novos ataques contra o governo. Diante dessa nova onda de violência, os estrangeiros que ainda restavam em Angola correram desesperadamente para sair do país. Analzira não sabia se ficava ou se ia embora. Pediu a Deus que falasse através dos pastores angolanos com quem ela trabalhava diariamente na obra missionária. Eles lhe falaram: irmã, os amigos são para as horas difíceis. Ela resolveu ficar. Nessa época, o pastor Chitende, presidente da Associação de Igrejas, entregou-me uma carta que me emocionou profundamente. Ele comparava-me a Maria pela obediência aos planos de Deus e ao corvo enviado para sustentar Elias. Agradecia o meu amor incondicional em decidir ficar com eles nesses últimos combates. Analzira relata as palavras dos líderes numa reunião da Associação das Igrejas Batistas do Huambo em novembro de 1992. Agradeceram emocionados pela nossa decisão de ficar. O secretário executivo disse: a decisão das irmãs significa que estão prontas a morrer conosco. Isto nos conforta. A ONU conseguiu negociar um cessar-fogo precário que durou até o início de janeiro de 1993. Mas a guerrilha determinou-se a continuar a luta pelo controle de Angola. Na tarde do dia 9, Analzira foi surpreendida quando ia para a igreja. Era o começo do que o povo angolano chamaria de a Guerra dos 55 Dias. Em seu diário e em vários depoimentos, Analzira reconta as emoções vividas e as provisões de Deus durante o episódio que ela pensava ser o fim de sua vida. Eu estava indo para a 2ª Igreja Batista do Huambo com algumas crianças para limpar o templo e ensaiar o coral. De repente, ouvimos uma explosão muito perto. Voltamos correndo para a primeira igreja. Eu nunca tinha visto bomba de canhão dentro da cidade. Levei um susto e gritei: já começou! Foi horrível. Mal consegui chegar à igreja. Quando cheguei, a igreja estava cheia de gente. Ouvimos rajadas de metralhadora e tiros de canhão bem próximos. O fogo começou forte.
tanques de guerra, morteiros e à tardinha começou o ataque aéreo. Ficávamos no chão todo o tempo. Nas tréguas tentávamos cozer algo e nos lavar, mais ou menos. Fiquei 6 dias sem banho até que houve uma trégua maior e aproveitei. Orávamos, cantávamos muito, pois o medo era demais. Muito barulho, insuportável. O coração estava constantemente acelerado. Os bombardeios aéreos eram frequentes. Foi no mesmo dia que o último avião tinha ido embora de manhã. E eu disse que ia ficar, mas estava morrendo de medo. Ainda fui ao aeroporto para ajudar a levar pessoas. Uma menina me disse: Ana, pelo amor de Deus, venha comigo nesse avião. Respondi: não, vá embora. E quando o avião subiu, eu chorei pra caramba no aeroporto. Eu sabia que era o último avião indo embora. A Nauzira conta que antes desse dia fatídico, ela e alguns irmãos angolanos já estavam dormindo na igreja por causa da proximidade dos ataques. Começou a haver muita matança. Não dava mais para ficar em casa. Eu estava com muito medo já. O pastor falou: irmã, vamos ficar na igreja. Então, várias pessoas pegaram seus colchões e fomos dormir na igreja. A gente viu os tanques todos preparados. Eu sabia que minha casa não aguentava um tiro de canhão, mas a igreja tinha uma estrutura muito forte. Era o melhor templo batista de Angola. Durante o dia, podíamos ter uma vida mais ou menos normal. Ia ao hospital, ao seminário, mas tudo era muito tenso. Eu dava aula e ouvindo os estrondos dos canhões.